Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cimesc no podcast. Eu sou Cris Sanches E eu, Valéria Spess. e hoje nós temos o prazer de receber aqui no Cimesc no podcast o vice-presidente administrativo da Hyundai Motor, Ricardo Martins. Que prazer, muito obrigada por atendê-lo. Na honra do Muito obrigada mesmo. A gente sabe da agenda, né? Complicada, mas ele arrumou um jeitinho para estar aqui. Eu fiz esse mesmo comentário para o Fernando Petrolino, né? O Renklinger, porque ficou quase um ano ensaiando para estar com a gente. Obrigada mesmo. E por que a gente chamou você aqui? Eu tenho acompanhado, a Valéria também, uma montanha, uma sucessão de prêmios que a Hyundai tem recebido pelas suas ações, né, em prol da sustentabilidade, né, Sim. da responsabilidade social. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, como é que tá esse é um céu astral para a Hyundai, né? Como é que a gente essas conquistas e como isso tem impactado para Olha, para nós, primeiro, né, muito obrigado pelo poder estar aqui na nossa casa, no Cimesc, né, é uma honra ser associado ao Cimesc, que sempre traz grandes vantagens para toda a indústria, né, que aqui está em Piracicaba e na região também, né. O segundo ponto, né, indo direto à sua pergunta, né, primeiro, a Hyundai Motor Brasil, realmente ela está muito comprometida com as questões da sustentabilidade e dentro dos programas ESG que estão também dentro do escopo, né. E o reflexo desses prêmios vem justamente do comprometimento que nós temos, de todos os setores e de todas as camadas de liderança, como também dos nossos colaboradores, né, porque você tem uma cadeia de comando, mas sobretudo, a base é que precisa desde o início entender as necessidades do porquê que nós precisamos disso daqui, né, e entregar, dentro da nossa filosofia, uma humanidade melhor para o futuro, né. Então com isso, a gente começa a alinhar todos os projetos que nós podemos ter, né, tanto no campo do ESG, no meio ambiente, do social e da governança, como tudo aquilo que está relativo no entorno dele e como que a gente consegue fazer com que toda a cadeia de prestadores de serviços e de fornecedores, e eu digo não só para o produto veículo, mas também para o serviço que o veículo pode oferecer. Então todos têm que estar integrados, até mesmo o prestador de serviço de transporte de funcionário, o prestador de serviço de jardinagem, o prestador de serviço de alimentação. Então todos estão englobados dentro desse mesmo contexto, né. E quais foram as dificuldades? Porque eu gosto muito de falar das dificuldades, porque todo mundo pensa que é um mar de rosas. A empresa é grande, então é fácil para elas, não é fácil. A gente sabe que para quando a empresa implementar, quanto maior, até mais complicado, né, Ricardo? Quais foram as dificuldades que você encontrou na cadeia e mesmo dentro de casa? Sim, e essa pergunta é interessante, porque você sempre terá desafios, isso daí é inerente a qualquer tipo de negócio. E quando você vem com a importância da sustentabilidade, do ESG, trazendo isso daí de uma visão ampla e não restrita à sua empresa, mas ampla na cadeia, você tem que começar a treinar as pessoas nesse movimento, porque ele é um movimento. E ele exige mudanças de pensamento, mudanças de comportamento e mudança na cultura corporativa. Então, o grande desafio é fazer essa grande mudança. Logicamente, a Hyundai Motor Brasil, ela é uma empresa da Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Company é uma empresa que produz veículos da marca Hyundai. Só que a Hyundai Motor Company é uma das 53 empresas do grupo Hyundai, que a gente chama de Hyundai Motor Group. Entre elas tem também outras duas automotivas, que é a Kia Motor Company e a Genesis Motor Company. E então existem, tirando o automotivo, outras 50 grandes empresas que vão de siderurgia, de transporte, de energia, de construção civil. Imagina você pegar uma pauta que a Hyundai Motor Group tem globalmente, que é para atingir, por exemplo, uma emissão de carbono zero até 2045. E daí você fala, 2045 tá fácil, gente, só que só faltam 20 anos, tá? Tava ali, né? E quando nós lançamos isso, faltavam 30, agora faltam 20. Foram 10. Já foram 10. Então como que você alinha
e começa a fazer mudanças culturais, modelos de gestão nesta cadeia estendida de fornecedores e de serviços. Você tem que realmente ter muita consciência dos impactos que você quer proporcionar àquela empresa parceira. Você tem que ter e evidenciar com que os programas eles tragam um futuro melhor para aquela empresa, e esse futuro melhor passa também pela melhoria da sociedade, do meio ambiente e da própria governança corporativa. É um desafio gigantesco, porque imagina o seguinte: nós temos aqui no Brasil empresas em que os empresários têm, por assim dizer, a consciência sobre a sustentabilidade ESG, porém não consegue exercê-lo por falta de recursos, e o recursos eu digo pessoas, estrutura que ele precisa e financeiros também, para poder se adequar. E dentro desse contexto, Valéria, a grande pergunta desafiadora é: mas ser mais verde, ser mais sustentável, investir mais em ESG, traz retorno? Qual é o impacto que eu vou ter disto? E segundo, se eu tiver aumento de custo para esta nova modalidade, ela se paga? Você, Hyundai, vai me pagar esse custo a mais? E a resposta é: o desafio não é simplesmente chegar e fazer uma conta de que trocar o produto X por Y, que é mais sustentável, traz um impacto 10 vezes maior no preço. O grande desafio é que daqui até 2045, se não houver esta mudança, você não fornecerá mais para mim. Aham. E possivelmente você não fornecerá para mais ninguém. Ou seja, você tem 20 anos para fazer uma mudança dentro da sua empresa, porque a questão não é querer fornecer para a Hyundai, a questão é querer crescer e fornecer para o resto. E tem uma questão aí, me corrija se eu estiver errada, e não adianta você achar que governo X, Y, Z vai afrouxar, ou não é o mercado que vai exigir isso. Não adianta você falar, para que ser mais verde, para que se diverte? Se você Agora, tem eu acho que é legal isso que diz, porque a gente percebe aqui a resistência, Ricardo, porque eles não têm métrica, né? Fala assim, como que eu vou medir se isso vai ser bom ou ruim para mim? É um negócio que é subjetivo. Na minha opinião, se Sim. subjetivo não tem quase nada, né? Fale um pouquinho da sua tese, eu acho que o passarinho me contou que você está fazendo, está concluindo um doutorado na GV, né? Uma pesquisa incrível em SG. Que bacana ter um executivo da sua, né, do seu naipe, estudando isso. Eu queria que você contasse um pouco como é que tá essa pesquisa, o que vai ser isso aí. Bom, a pesquisa ela nasceu quando, logicamente, ingressei na FGV com o propósito de fazer doutorado. Eu entendi que depois de fazer 2 mestrados, estava na hora de fazer um doutorado, né? Você, a sua formação é? Na primeira graduação minha, de graduação em engenheiro eletrônico pela Universidade de Mackenzie. Depois eu tenho 2 lato sensus, um pela Universidade de Michigan, na área de gestão de projetos, e outro na área de gestão de manufatura pela Universidade de Darmstadt, na Alemanha. Depois, né, isso daí quando eu estava trabalhando, não por acaso também para a Delphi, né? Depois, quando eu retornei ao Brasil, foi então, lá nos idos de 2007, 2008, que eu decidi fazer na Fundação Instituto de Administração, né, coligado à USP e à FEA, justamente eu comecei como lato sensus em gestão de operações internacionais, internacionalização da empresa, onde tive uma grande carreira de abrir diversas empresas, mas operacionar elas, né? Não é só abrir, mas entregar a chave para alguém fazer uma boa gestão, você partir para abrir outras empresas. E nisso daí, eu acabei transformando este curso, que era então um MBA Lato Sensus, em Stricto Sensus em mestrado. E eu fiz a idealização de um projeto, né, de modelo de internacionalização da empresa. Qual que seriam os parâmetros para decidir como você pega a sua empresa hoje e transforma ela numa multinacional, entrando em outros países, e como você deveria entrar, dependendo do produto, do mercado, da legislação. Então, eu consegui fazer isso daí, foram testes incríveis, e desse mestrado
pela FIA, eu acabei fazendo um mestrado de sanduíche na Universidade de Grenoble, na França, entendeu? Que era uma parceira. Então, acabei defendendo o mestrado. E dali, quando eu ingressei na FGV, eu estava pensando, será que eu aperfeiçoo essa ferramenta como doutorado? E foi aí que teve uma mudança de chave no pensamento, porque o mundo já não estava mais falando em processo de internacionalização, o mundo está falando de sustentabilidade ESG, seja onde você for. E foi aí que, no momento, eu discuti com aquele que veio hoje a ser o meu orientador, né, direto da pesquisa de tese, que é o Dr. Thomas Wood Jr., né, que é o diretor de doutorado da FGV São Paulo. Ele é minha paixão, porque os livros dele, Espetáculo. né, o Wood, assim, é um livro que eu sempre estou colocando nos trabalhos, eu adoro. Nossa, diversas apresentações. E foi aí que eu apresentei para ele, eu falei assim, ó, eu acho que está na hora. Ele perguntou assim, mas você não ia fazer um negócio de internacionalização, aperfeiçoar a ferramenta? Então, professor, o mundo mudou. A chave tem que mudar. Agora, a palavra-chave, principalmente para o setor industrial, em específico automotivo, é ESG e sustentabilidade. E nisso daí, eu apresentei, ele disse assim, tá bom, vamos fazer um pré-projeto disto, né? Construímos um pré-projeto, fizemos a Qualify, né? A qualificação disto daqui, a questão de 2 anos e meio atrás, e vim fazendo as 10 disciplinas obrigatórias, né? Que ali deveria se cumprir. Nisso eu vim aperfeiçoando ao longo do tempo e idealizando. E aí saiu a proposta. O tema de pesquisa é como os programas ESG na indústria automotiva brasileira impactam o meio ambiente, a sociedade e a governança corporativa. E a proposta, né, é justamente construir um artefato é uma metodologia de mensuração dos impactos dos programas ESG. E ele faz cruzamento com teorias no qual defendem que os impactos ESG, eles, sim, aumentam a performance e o desempenho financeiro de empresas listadas em bolsa de valores. Por quê? Porque com comprometimento de atingimento de metas, você pode sim obter linhas de crédito e financiamento para as suas pesquisas, desenvolvimento e inovação, como também para aperfeiçoamento de todo o seu parque fabril, incluindo cadeia de fornecedores e serviços, com taxas de juros menores às praticadas no mercado. O fomento, inclusive internacional, né? Exato. Inclusive internacional. Exato. Então, você tem hoje fundos de investimentos, fundos soberanos, que só para você ter uma ideia, se você fosse hoje no BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que é um banco de fomento, né, aos investimentos aqui no Brasil. Dependendo da sua taxa, você começa ali com uma Selic hoje já está bem alta, né? Nós temos ali taxas em torno de 9%. Porém, existem fundos internacionais que estão trabalhando a taxas de 2%. Uma diferença brutal. Há uma diferença brutal. Por quê? Porque há um comprometimento de que esses novos investimentos seguirão com qualidade e rigor a apuração dos impactos de sustentabilidade em ESG. E essa apuração ela é importante, sobretudo, para evitar o que a gente chama de greenwashing, que é o pior dos mundos, a pior atitude que uma empresa ou que um executivo pode ter quando está realizando investimentos. Produzir informações falsas. Né? Fazer maquiagem. Exato. Então, esse artefato da minha pesquisa, ele colabora na mensuração. Então, a primeira parte é você ingressar com os dados que você obtém. E ao longo do tempo, você indo criando um sistema de abastecimento natural dessas informações, para que ao longo do tempo, para cada item, você tenha a mensuração, porém, por detrás disso, você tem uma entidade auditora certificadora da veracidade destas informações que atestam a metodologia de inserção
E com isso, faço até uma relação com os prêmios obtidos, porque para você obter prêmios e certificações de sustentabilidade ESG, como nós temos obtido, você passa por auditorias. Então, o processo de obter prêmios, ele vem no encontro a uma estratégia de você falar o seguinte: o que eu reporto é verdadeiro. Seja alto, seja baixo, seja nulo, seja ainda não mensurado, mas é verdadeiro. Cabe a mim, como empresa, começar a mensurar. E esse artefato possui 237 itens de mensuração. E, ao mesmo tempo, ele leva em consideração 6 grandes requisitos. 3 deles que atendem à política industrial automotiva, através dos programas Inovar Alto, Rota 2030 e Mover, e outros 3 chamados ISO 26000, Sistema B Corp, para as empresas listadas em Bolsa de Valores, e o sistema GRI. Dentro do sistema GRI, já existe um padrão de índice de sustentabilidade, né, no qual você já tem diversos parâmetros. O que nós fizemos foi robustecer, trazer todos esses e discutir esse instrumento, esse artefato, com 52 executivos da indústria automotiva brasileira, que atuam em 16 montadoras, atuam em 8 grandes empresas de autopeças, sistemistas multinacionais e 3 grandes redes de concessionárias, que juntas atuam em mais de 70% do mercado brasileiro. Então, é um corpo muito representativo. Pergunta que não quer calar, Valéria. O executivo, com a sua responsabilidade e ocupação, estuda em que momento, Ricardo? Porque eu estou começando a ficar com vergonha de me dizer que eu não tenho tempo para estudar. Como é que você faz para estudar? Então, Vou saber. tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Hoje, debaixo das minhas responsabilidades, né, eu tenho 10 departamentos, mas debaixo de cada departamento eu tenho executivos brilhantes, né? E que me ajudam, logicamente, a fazer a condução diária de todos os tópicos. Mas eu trabalho fielmente das 6 da manhã até aproximadamente 8, 8:30 da noite, eu estou trabalhando, né? Faça chuva, faça sol, né? Porém, eu tenho o regramento que das 4 às 5:30 da manhã, mais ou menos, né, assim que eu levanto, eu faço todo o processo de leitura e revisão de tese, de artigos, de teorias, faço uma checagem profunda se existem novas publicações, né, e novos estudos, e faço cruzamentos entre teorias, porque quando você faz um doutorado, o princípio você tem que ter um fundamento teórico, você não está inventando nada do nada. Tem que Você estar você tem que ter um rigor científico. Isso daí no período da manhã. Então eu estudo, coleto, etc e tal, faço uma separação e à noite, depois de umas 9 até 11:30, mais ou menos antes de dormir, eu faço toda essa leitura, a compilação e o uso, logicamente, a internet, ou melhor, alguns aplicativos como o Mendeley, né, que é muito utilizado na área de pesquisa para você fazer os registros daquelas teses, e daí sim você começa a memorizar quais são as teorias e elaborar uma tese concisa, com começo, meio e fim, que dá subsídio científico para afirmar se os impactos dos programas ESG realmente trazem melhorias ao meio ambiente, à sociedade e à governança. Você é uma pessoa que tem método, você é um planejador por excelência. Sim. Eu falo isso porque eu sempre conto pra Valéria, logo que eu cheguei aqui no semestre, me deram a missão, foi nos 30 anos do semestre. A Valéria me deu o contato do Ricardo Martins, vice-presidente da Hyundai, pede para ele gravar alguma coisa. E eu me lembro que eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, ele imediatamente respondeu e me devolveu o que eu precisava, acho que era um áudio. Falei, gente, ele deve ser essa pessoa que não deixa. Depois da business, ele resolve tudo. Você não sabe a lição que você me deram. Numa conversa só, eu chegando aqui, eu falei, ele não deixou nada. Porque tem gente que fala, eu vou fazer, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter essa praticidade, esse planejamento, essa disciplina para conseguir a coisa. Eu acho que essa disciplina, ela vem sobretudo dos exemplos dos meus executivos, né? Os executivos com quem eu trabalho, sejam diretamente ou indiretamente comigo, porque
se você quer fazer com que a equipe tenha um alto desempenho, você tem que colaborar com os recursos necessários. Você tem desafios muito grandes, né, diariamente para serem cumpridos, mas você tem timing para resolver. Se você não puser timing para resolver, o problema que hoje era esse tamanho, poderia rapidamente ser resolvido, começa a se acumular e você não resolve nunca mais. Então, existe esse conceito, eu não trago só de Hyundai, mas de Delphi também, outra empresa Philips, para quem eu trabalhei, de que ou você toma rédeas e lidera, ou você será liderado por alguém, né? E nesse espírito de o outro tomar a decisão por você, ao invés de você conseguir tomar a melhor decisão, porque você está ali inerente àquele problema. Então, imagina você indo a um board decisório. Se você não tiver a confiança, a informação, a velocidade, a veracidade, você não toma a decisão, você perde decisão. Uma das coisas que mais faz com que uma empresa perca o poder de decisão é a velocidade e o timing e a organização da informação. Perfeito, mas você me deu uma aula, Vitor. Por isso que eu acho que a tese do Ricardo é muito importante, porque as empresas têm muita dificuldade de vislumbrar, de visualizar o que ela já tem, porque o problema é assim, olha, eu não tenho nada. Na hora que você vai fazer um checklist da empresa, a gente sabe que tem várias coisas, várias atuações. E aí o pessoal tem medo que, será que isso aí vai dar certo? Será que isso realmente impacta positivamente nos meus custos? Será que o que eu vou gastar, né? Então, eu acho que esse artefato vai ser bem bacana. Sim, tem até uma pergunta que o pessoal faz em várias pesquisas, né? Vale a pena ser verde? Né? Então isso deu um Você está trazendo uma resposta através desse trabalho. Bacana isso. E a tese você vai defender, o seu doutorado? Agora no meio do ano 2025 deve estar pronto, eu estou adiantado em mais ou menos 9 meses. Que bom. Então tá indo no meu tempo, sem pressa, mas dedicando assim todos os esforços para que assim várias pontas estejam amarradas, né? Logicamente, quando você faz uma tese, a elaboração dela, ela ao longo do tempo sofre melhorias. Então, até mesmo o artefato, ele prevê que ao longo dos anos, as novas iniciativas, novas metodologias podem ser inseridas, aperfeiçoando esse artefato. Ele não se congela no tempo, ele pode ser revisto a qualquer momento. Agora, nessa linha, Ricardo, eu tenho uma curiosidade. Qual é a sua visão com relação a esse caminho da mobilidade? Seja ela, se ela vai ser exclusivamente elétrica, se a gente vai ficar com os combustíveis, sejam eles verdes ou fósseis, né? Como você vê assim o futuro dessa mobilidade? O futuro da mobilidade, ela tem 2 grandes pilares, tá? Primeiro, posicionamento de governo e segundo, posicionamento da própria indústria, tá? Os governos estão, logicamente, comprometidos com o atingimento de metas que realmente protegem o planeta como um todo. As empresas devem estar comprometidas em atingir essas metas, mas, sobretudo, em desenvolver novas tecnologias para as mudanças necessárias. O veículo elétrico, o veículo híbrido ou qualquer outro de mobilidade vem passando por esse processo de redução de emissões de gases de efeito estufa, emissão de carbono à atmosfera. O processo em si, ele exige muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita inovação e precisa ser viável, porque não adianta lançar algo aquém do seu tempo, né? Por exemplo, a história do veículo elétrico, se você pegar uma foto de Nova York, cidade de Nova York, na década de 1920, 1930, vocês verão frota de veículos elétricos circulando. E qual que foi o grande desespero do pessoal naquela época? O grande desespero é que faltava infraestrutura para recarga das baterias. E ao mesmo tempo, a qualidade da bateria dela era horrível. Ela não durava muito tempo, ou seja, o número de recargas, ciclos de recarga eram muito baixos. Além disso daí, quando se abriu diversas estradas, né, interestaduais, as grandes interestaduais, né, que começaram o grande processo, os Estados Unidos falaram o seguinte: poxa, eu não vou conseguir viajar daqui até lá
com esse tipo de veículo, eu preciso de um outro veículo. Então as pessoas não tinham poder aquisitivo de ter 2 veículos, um elétrico e outro, sabe, esse é só para cidade, esse é só pra fazer. Então o pessoal precisou de veículos de carga e nisso daí foi através da melhor tecnologia disponível e do melhor recurso disponível, que foi o diesel, né. Então, houve um ciclo de tentativa, mas que não teve a sua validade pelo mercado, ela perdeu a sua validade, né. E nunca se abandonou o veículo elétrico. O veículo elétrico sempre esteve na pauta. O problema é sempre durabilidade, confiabilidade, qualidade e infraestrutura de abastecimento. E agora o mundo com essa pauta ESG, se podemos dizer assim, né, e visões de maior proteção face às mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo, acelerou e alguns países falaram, ó, daqui por diante não circula mais, seja nesta região, neste condado, neste estado, neste município, não rodará mais veículos emissores de combustível, né, fósseis. Tem que ser veículos zero emissões. E aí vem uma outra pergunta, né? Mas o veículo elétrico, ele realmente emite zero? Então, depende. Depende. Depende da metodologia que você está usando para analisar. Se você apenas está usando a metodologia de análise que eu tenho um veículo elétrico e ao ligar ele eu não tenho emissão de carbono para a atmosfera, é uma situação. Você pode até falar, ele não emite nada quando ele está aqui. Porém, se eu calcular a energia elétrica que eu tenho que ter, a geração de energia elétrica que eu tenho que ter para abastecer o veículo elétrico, já é zero. Por exemplo, na Europa Termoelétrica. é termoelétrica. Termoelétrica, carvão, a madeira, a combustível ou energia atômica, né? Existe até um estudo do professor Plínio, que é uma pessoa reconhecidíssima nesta parte, e o professor, ele, num dos vídeos de internet, ele faz uma ponderação da análise da geração da energia elétrica para abastecimento de um veículo 100% elétrico no mercado europeu, principalmente nos grandes países europeus como Inglaterra, ou França, ou Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. E daí ele chegou ao seguinte cálculo. Um veículo 100% elétrico, abastecido através da matriz energética europeia, que é muito termoelétrica, desde o cálculo da emissão de carbono, da sua geração da energia elétrica, abastecimento no veículo e gasto desta energia no asfalto, no atrito do asfalto, este veículo emite 93 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. Opa, 93 gramas. interessante. Porém, se você mudar a matriz energética, trouxer esse veículo 100% elétrico lá da Europa, o mesmo veículo, e colocar aqui no Brasil, e passar a abastecer energia elétrica com a matriz energética brasileira, que 60% é hidráulica, outros quase 30% está entre solar e também energia eólica. E os outros 10% com outras variações possíveis. Se você refizer esse mesmo cálculo, ele cai de 93 para algo em torno de 60 gramas de CO2 por quilômetro quadrado. Só essa mudança. Você fala, então é algo muito vantajoso, muito bom. Pois é. Mas como é que fica um veículo movido 100% a etanol? Independente se ele é ou não um motor flex, mas imagine que você pegou aquele motor flex e abasteceu 100% com etanol. A conta cai para 43 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ou seja, o veículo movido a etanol, devido ao ciclo de produção do etanol, o gás, né, todo o cálculo feito de energia e o gasto deste carbono abastecendo o veículo com etanol e consumindo essa energia no asfalto, são 43. Belezinha.
40, 43, dependendo do veículo. Eu queria falar preço, né? E se você pegar um veículo híbrido elétrico, né? Ele é híbrido porque ele tem um motor a combustão, ele sendo flex, e ainda por cima sendo elétrico, e no ciclo, por exemplo, de 60 até 60 km por hora, o veículo está no módulo elétrico, e acima de 60 km por hora, ele está no módulo a combustão e abastecido com etanol, ele cai abaixo de 40 Beleza. gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, veja, o destino é a gente continuar pesquisando alternativas. Uma delas que começa a vir é o veículo movido a hidrogênio. Não sei se vocês viram, mas temos aí, né, o nosso pessoal que nos ouve aqui pode até fazer uma pesquisa, né? Hyundai Nexo é NEXO, né? Nós tivemos aqui em Piracicaba fazendo exposição, agora 2 semanas atrás tivemos lá na USP, no IPT, junto à primeira fábrica de hidrogênio verde, já eu comento hidrogênio verde, no qual você abastece o nosso veículo com hidrogênio, um veículo movido a hidrogênio, e nisso daí, imagina o seguinte, com aproximadamente 12 quilos de hidrogênio, é que a gente, apesar dele ser um gás, ele é medido em quilogramas, né? Em 12 quilos de hidrogênio, você roda mais 660 quilômetros, Poxa, entendeu? A um custo de aproximadamente 99 a 102 reais. nossa, irmã, tô precisando de Finexo. Levado. Entendeu? É um custo muito favorável e, sobretudo, ele sim, todo este processo dele, ele cai ainda mais, mesmo pela obtenção do hidrogênio, para a obtenção do hidrogênio, ele é inferior a outras matrizes energéticas. E ele pacifica, ele soluciona a questão do transporte dessa energia, da infraestrutura, porque imagina o seguinte, o que a USP e o IPT estão idealizando? Estão idealizando de que os postos de gasolina hoje já recebem o etanol líquido para abastecimento dos tanques de combustível dos veículos flex. Imagine então que dentro de cada posto de gasolina existe um dispositivo, um equipamento que faz por eletrólise a obtenção do hidrogênio do etanol líquido que já chegou A partir do etanol. e faz o abastecimento desse veículo diretamente no posto de gasolina. Ou seja, pacificou a questão de você ter, você tem a tomada de pequena potência, média potência, ou carga rápida que leva de 15 minutos a 7, 8, 10, 12 horas para recarregar, só tem uma tomada. E se chego lá, a tomada está rompida, e se eu chego lá não tem energia elétrica, e se eu chego lá e tem uma fila de carro parado, etc. Então você começa, através de pesquisas, desenvolvimento e inovação, começa a investir em alternativas. E o setor automotivo, respondendo a sua pergunta, entende que o futuro é um carro movido a hidrogênio. Justamente por questão da infraestrutura, questão de confiabilidade, qualidade, segurança e custo. A aposta tem sido essa, então. E ela não é uma coisa nova, que eu me lembro nos anos início dos anos 2000, já tinha feito uma matéria sobre o álcool, Isso. já se fazia pesquisa sobre o hidrogênio, e o hidrogênio como Exatamente. O hidrogênio, né? ele obteve na natureza de diversas formas, né? Você tem para cada forma um índice que a gente chama de índice de cor. O cor azul é da água, o cor cinza é do petróleo, o cor verde é do etanol. Então você tem diversas cores ali que vem sido classificando a origem daquele hidrogênio. Mas o mais interessante, por exemplo, imagina você, os jatos, né? Os aviões, né? Principalmente voos regionais e internacionais, serem abastecidos com hidrogênio, cuja emissão é zero. E hoje o maior poluidor do ar
é o combustível da aviação. É. Mesma coisa com os navios. Os navios grandes ainda são movidos a diesel, alguns já a gás natural e outros começam a ser movidos a hidrogênio também, para um custo menor também de produção e, sobretudo, para atingir o net zero de emissão de carbono. Então, a mobilidade ela está sim se transformando, sobretudo por causa e cada vez mais também de mais centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com inteligência artificial fazendo análise de dados mais rápidos, né, e funções matemáticas para fazer ou trazer protótipos de equipamentos de forma mais rápida, que antes levavam, por exemplo, 5 anos até sair um protótipo, e hoje, em torno de 1 ano, você consegue já ter um protótipo muito funcional para início de testes. Né? Então, a velocidade para essa questão da mobilidade tem sido aí inerente às novas tecnologias que estão chegando. E olhar para o Brasil nesse jogo, vamos fazer uma analogia aqui. Esse jogo, qual é o status desse player que é o Brasil nesse jogo mundial hoje da mobilidade? Ele está no banco de reserva, ele é dente de leite, ele já é titular da seleção. Como é que a gente pode ver o Brasil? Como brasileiro, a gente sempre quer o titular. Criativos passou. Exato, eu acho que assim, o que move a gente é essa emoção de querer liderar lá na frente, né? Mas, se você for observar, em termos de o que eu posso fazer para acelerar essas tecnologias? É fazer com que o Brasil esteja inserido no cenário global. Para estar no cenário global, nós precisamos de grandes parcerias, grandes acordos comerciais. Você não pode ficar sem essa parte do que a gente chama de international trade, né? Que é o comércio exterior. Temos que estar integrados, temos que ter clareza sobre o que é que a gente pode fazer de grandes parcerias com outras regiões do planeta, ou países do planeta, ou mercados, que a gente consiga atingir, mas que traga benefício mútuo. Não adianta falar assim, não, eu quero ir lá porque eu quero roubar o mercado. Esquece, isso não existe mais. Veja só o presidente Trump, né? Ele quer criar um meio geopolítico de maior proteção, por causa disso que ele está criando. O Brasil tem um papel fundamental de falar o seguinte: eu tenho recursos naturais de todas as espécies necessárias. Eu tenho recurso, mas eu não tenho a tecnologia. Outros países têm a tecnologia, mas não têm o recurso. Como que ambos se beneficiam? Como que eu posso fazer também investimentos lá e trazer investimentos para cá? Esse equilíbrio ele é muito delicado e ele passa muito por programas e projetos muito bem estruturados de longo prazo, que traz para a gente previsibilidade. Você está falando de políticas públicas. Políticas públicas. É o primeiro meio de você fazer a sua inserção é ter políticas públicas claras, de longo prazo, que existam possibilidades de adequações conforme as mudanças, porque é como um projeto, não quer dizer que você estritamente está seguindo reto. Muitas vezes você está fazendo isso daqui. E às vezes você está indo 2 passos para trás e 5 para frente, 1 para trás e 4 para frente. Você precisa necessariamente ter. O Brasil, ele tem uma vocação para conseguir entrar em qualquer país. O que nós precisamos é de mais investimentos para que a gente consiga desenvolver esses equipamentos ou políticas públicas que possam atrair esses investimentos para cá, que se transformem em parcerias. E aí sim a gente possa também penetrar. E por que eu falo isso? Vamos supor, ou trazendo aqui como exemplo, o mercado automotivo brasileiro. O mercado automotivo brasileiro hoje tem, dentre as associadas da Anfávia, né, no qual sou um dos vice-presidentes da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, nós temos 27 montadores no país. Por um tamanho de mercado que hoje está em torno de 2,5 milhões de carros. Hoje, 2025. Em 2012, foi 3,9 milhões de carros. Ela veio crescendo muito lentamente. Eu me lembro lá no ano 2000, já tem mais de 30 anos de setor automotivo, no ano 2000,
A Anfávia projetava para 2010, 10 anos depois, de 2000 para 2010, um mercado de 5 milhões de veículos ano. Só que variações, né, das mais diversas possíveis ocorreram, políticas, econômicas, veio crescendo, mas o seu ápice realmente em 2012, com 3,9 milhões. Daí veio uma crise, né, com o impeachment da ex-presidente aqui no Brasil, no qual declinou o tamanho do mercado automotivo de 3,9 para 1,6. 1,6, 1,7 milhões, ou seja, metade. Dramático. É dramático. Queda dramática. E nisso já vinha entrando diversas empresas aqui, inclusive a própria Hyundai. Nós inauguramos em 9 de novembro de 2012. E nisso daí o mercado caiu. E daí, quando estabilizou o processo político, todo mundo falou, bom, agora vai, né? Novas eleições, passou pelo impeachment, Michel Temer, saiu, etc. Um novo governo, esse novo governo entrou, etc. e tal. Eu falei, bom, agora vamos voltar a crescer. Naquele momento, 2016, se falava que 2025 estaremos de volta em 3,9 milhões, o que foi feito em 2012, 2025, 3,9 milhões. Esse ano não vamos fechar 2,6 milhões. Olha só, não consegue ir. Daí você fala, mas teve um evento chamado Covid. O problema do efeito Covid foi o achatamento do poder e da renda das famílias, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Veja a inflação nos Estados Unidos, Europa, como que está a situação lá, né? Estados Unidos, falta até ovo. Um ovo no supermercado está custando R$10. Um ovo está custando R$10. Entendeu? Então, houve um achatamento natural, econômico, do poder aquisitivo face esse processo inflacionário que no mundo ocorreu. E o mercado não está reagindo. Então, como que o Brasil pode, por exemplo, liderar, né, e tentar fazer com que os recursos sejam utilizados por uma nova industrialização para que a gente consiga atingir mercados com volumes maiores além do nosso? Daí você olha, por exemplo, o Mercosul, você olha os 42 países, aqui o 43 incluindo o México, aqui da América Central e América do Sul, olha para esse mercado e fala, bom, nós temos muita proximidade com esses mercados, podemos exportar? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a gente não pode exportar carro para o Chile. Não sabia disso. Não que seja proibido, é que simplesmente Inviável. é inviável, porque a tarifa de exportação Brasil-Chile não considera que haja uma redução do imposto de importação, tendo em vista que no Chile não existe indústria automotiva. Mas o Chile fez acordos, por exemplo, com a Coreia do Sul, de Free Trade Agreement, no qual ele exporta tudo que ele produz para lá a zero e importa da Coreia do Sul para lá. Tem carros, por exemplo, da minha marca, rodando no Chile que vem da Coreia do Sul, a um custo menor do que o produzido no Brasil. E o Brasil, nessa questão política, ela é muito importante, por quê? Porque o custo do Brasil é um outro problema gigantesco. Vários custos. Hoje, 54% de um veículo vendido na concessionária carrega, ou melhor, 54% do preço do veículo numa concessionária é Carga imposto. tributária. No resto do mundo é 14%. Como que você faz com que uma população que poderia ter o benefício de ter mais acesso a veículos mais modernos dentro da pauta ESG, modernos, com maior eficiência energética, menor emissão, melhoria do meio ambiente, Com essas taxas. geração de emprego, né? A cadeia de fornecedores de serviços com um custo do Brasil tão elevado. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, sabe qual que é hoje, para uma empresa acima de 500 empregados na área indústria, nós temos estudos dentro da Anfávia em que uma empresa a folha de pagamento começa
só com o encargo a ser pago da empresa sobre o salário bruto do empregado, ela tem que pagar, no mínimo, mais 63,38% para o governo federal sobre a folha. FGTS, INSS, e daí tem outros encargos ali por trás que você nunca lembra. Fator acidentário previdenciário, você tem outras coisas ali. Então você começa ali, 63,38. Daí você pagou para o seu empregado R$ 2.000, vamos supor, R$ 3.000. Você, dos R$ 3.000 bruto, você pagou mais 63 e ainda colocou aqui mais o quê? Transporte, alimentação, vale-refeição, ou vale-compra, ou participação nos lucros, etc. e tal, que vai chegar a 110%. Então, de 3, vai chegar a R$ 6.150. O custo é R$ 6.150. O empregado que supostamente é para receber 3.000, não recebe 3.000. Ele recebe, no mínimo, aqui 22% abaixo, na hora que desconta tudo. Então, se fosse 20%, sobre R$ 3.000, ele está recebendo quanto? 2.400. 2.400. Você pega esse valor mais esse valor, quando você vai ver, somados, o governo está recebendo o mesmo valor que você pagaria para empregado. Mesmo valor bruto. Essa é a diferença dos 6.000. Que coisa. E existe alguma perspectiva da reforma tributária melhorar isso? Já fez uma análise de como essa reforma pode impactar nesse A reforma tributária, ela é necessária, mas ela só começa a produzir efeitos positivos a partir do 3º ao 5º ano da sua implementação real. Porque, num primeiro momento, ela vai dar maior despesa, principalmente na área industrial do comércio. Ela vai dar maior despesa de serviço. Vai pegar. Hoje, quem estava, por exemplo, pagando, sei lá, no total de 15%, ele vai ser surpreendido com uma alíquota de 22% a 27%. Vai ser surpreendido com isso daí. O problema é que toda vez que, para variar, né, no Brasil, a gente tenta fazer algo de bom, se faz mal feito. E quando você quer fazer algo de mal, faz muito bem feito. atabalhoar, sabe? Na perversidade vai ter. Isso é realmente perverso. É perverso. E fora que, logicamente, nós temos que aperfeiçoar a questão tributária, porque hoje nós vivemos, né, isso que todo mundo já ouviu falar, essa expressão, um manicômio tributário. Você gasta mais para fazer controle se você está pagando tudo em dia do que outra coisa, dedicado ao trabalho, né? Para você ter ideia, hoje existe uma pesquisa, né, que a própria Anfávia fez, além de todo mundo saber que você trabalha os 4 primeiros meses do ano para pagar o imposto de 12 meses, né? Mas também tem uma análise que se faz a respeito dos recursos destinados ao controle tributário total de uma operação. Hoje, no Brasil, esse custo, ele é aproximadamente 11% da operação. Em tudo, você tem que colocar sistemas de TI para controlar a nota fiscal, a emissão, o recolhimento, saber se gerou crédito, apurou crédito, se acumulou crédito, como é que eu vou vender o crédito, como é que eu vou fazer, tudo isso daí na carga tributária. No restante do mundo, isso daí não passa de 2%. Ou seja, o Brasil é 10 vezes mais custoso só para controlar, para falar que eu estou fazendo exatamente O que o governo deseja. o que o governo deseja, porque a cada dia sai uma instrução tributária, principalmente em nível federal e estadual, que fala, olha, toma cuidado, aquilo ali era apurado assim, mas foi decidido no tribunal, não sei da onde, que o parâmetro de cálculo não inclui tal coisa. Aí você sai correndo e vai fazer todo aquele replanejamento, etc. e tal. Então, o Brasil não é para poucos. O Brasil é desafiador. Só que a gente não está ajudando, de maneira alguma, a entender, porque nada contra todo o Congresso Nacional, as pessoas. O problema é o seguinte, nós temos que estudar na raiz a questão tributária. E aqueles congressistas
que não se dedicam ao estudo profundo de impacto tributário toma decisão baseado apenas numa decisão do que um disse, ó, vamos ter que voltar junto com isso daqui. E ele não sabe o impacto. Ele não sabe calcular o impacto, porque ele é tão, de novo, é um manicômio tão grande, que na realidade, toda vez que tivesse que tomar uma decisão sobre a questão tributária, deveriam existir workshops dentro do Congresso Nacional, com os assessores, com todo mundo, para falar, olha, vamos fazer ensaios. Hoje, um carro paga isso, desta modalidade. É calculado por dentro, por fora, de cima para baixo, não sei o quê, e vai gerar isso, a arrecadação que é essa. Nessa proposta, o impacto está aqui, ó. Aqui deixa de ser, mas ela transporta para cá e aumenta de X para Y. No impacto total, você vai ter mais. E daí vem aquele conceito, mas o importante é que quem compra carro é rico. Não é rico. Todos precisam de mobilidade. O mundo precisa de mobilidade. Ninguém sai de casa sem uma mobilidade. O X da questão é que tudo que você tem de capital intensivo investido e que gera uma atividade industrial, ela gera riqueza para a sociedade. Quando você sobretaxa demais a sociedade ou toda a cadeia, você encolhe isso. E por causa disso, dá resposta por que o tamanho do mercado nacional não cresce. Entendeu? Isso é que é questão. Meu Deus, que aula. Então, isso é uma aula aqui, viu? É uma aula. Do que você te orgulha mais de entregar para Piracicaba como esquecente da Hyundai? O Piracicaba tem experienciado muita coisa, além da questão da geração de empregos, mas o que você se orgulha mais de ver que a Hyundai entrega para nossa cidade, para nossa região? Sim, eu acho que principalmente nessa questão ambiental, social e que inspira outras empresas a uma governança corporativa melhor. São os princípios do ESG. O princípio ambiental é melhor uso dos recursos naturais, a reutilização desses recursos, como reutilização da água, menor emissões de carbono, então a atmosfera do nosso entorno fica melhor. Uma proteção, principalmente as fontes naturais, e também proteção, até às vezes indireta, que eu queria comentar, que não que seja algo inovador, tampouco que é a primeira vez que se utiliza, diversas indústrias vêm utilizando, mas a gente, por exemplo, decidiu instalar na nossa fábrica um sistema de proteção anti-granizo. Então, nós temos 3 torres e esse sistema de proteção anti-granizo é uma tecnologia muito simples, no qual você expande um gás, chama gás acetileno, dentro de uma tubulação, e se houver uma formação de nuvem, no qual há uma previsão de chuva de granizo, vocês viram ultimamente o tamanho das bolas que tem caído no céu. E prejudicado muito a sociedade, o telhado, né, das pessoas, das fábricas, do comércio, as árvores, os animais, né, silvestres, né, que são atingidos também. Então a gente instalou e com isso, quando existe a real, vamos dizer assim, a real identificação de chuva de granizo, nós começamos a rastrear através do sistema e no momento específico a gente faz esse disparo desse gás acetileno, que não tem cheiro, não tem odor. Ele faz um estupido, mas ele evita a formação do granizo. Vai cair chuva. Só evita a formação do granizo ou dispersa Bacana. aquilo ali. Isso. E nós fizemos uma forma com que, logicamente, nos proteja, mas tem um campo de ação um pouco maior. Protege, por exemplo, a plantação da cana, né? Protege até alguns condomínios do entorno. Aliás, até alguns condomínios falam, nossa, às vezes eu ouvi uns estupidos do que é isso? Então nós chamamos os proprietários, os moradores, os representantes dos condomínios do entorno para fazer uma visita na fábrica, fazer a explanação da tecnologia que não interfere. Eles deram boas sugestões, inclusive, para poder reduzir
o IDO, chamamos inclusive a CETESB, e também tudo isso daí está muito abaixo do limite aceitável, né? Para você ter ideia, o limite aceitável estava em torno ali, acho que de 80 decibéis. Nós estamos tendo medições que não chegam nem a 10 decibéis, ou seja, é um estupido tipo, parece uma batida assim, Uhum. sabe? Mas que, de certa forma, algumas pessoas se sentiram frustradas, incomodadas ou amedrontadas, né, a respeito. Então nós chamamos, revisamos o equipamento, reinstalamos ele e agora está bem abafado, mas está protegendo. Isso daí também é outra. Isso são várias iniciativas que a gente tem. Outra grande iniciativa no campo social. Desde 2014, a Hyundai, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e também com o Parque Automotivo de Piracicaba, a gente tem um projeto social gigantesco, que se chama Sorriso Cidadão. O Sorriso Cidadão é um trailer no qual trabalham profissionais da área de odontologia, totalmente certificado pela Anvisa, pela Secretaria da Saúde, com toda a segurança. E o que nós fazemos? Uma parceria com os municípios, Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Cerquilho, Rio das Pedras, no qual, nas escolas municipais e estaduais, desde que, com a participação do secretário municipal da Saúde, secretário municipal da Educação, se faz um agendamento para ir a esse trailer. E ali, nesse agendamento, a gente cuida de crianças do infantil até o período de 18 anos de idade e fazemos o tratamento gratuito odontológico. E com isso, são mais de 10 anos, mais de 70 mil atendimentos. Porque não é Beleza. 70 mil pessoas, 70 mil atendimentos, porque muitas vezes o trailer está ali, fez o tratamento hoje, tem que esperar solidificar, amanhã vai continuar o tratamento, um mês depois volta lá para continuar o tratamento, tudo isso de forma gratuita. Então, dentro da nossa filosofia, né, da Hyundai por uma humanidade melhor, a gente tem tratado nessa questão da saúde bucal, da higiene bucal. E ao mesmo tempo a gente vem dando instruções. Você fala, mas qual o impacto que você gera? Porque tudo tem que ser impacto. O impacto dos 70 mil, mais 70 mil atendimentos nesses 10 anos, é que você aumentou a higiene bucal e você diminuiu intervenções dentro das unidades básicas de saúde por problemas de higiene bucal e gastrointestinal. E com isso, as famílias estão mais saudáveis. Então você vê um decréscimo no atendimento da rede pública de saúde, deixando a rede pública destinado a realmente tratamentos mais específicos. Além disso daí, a gente tem também patrocínio do Festa das Nações, que inclusive esse ano 2025 será realizado dia 14 ou 18 de maio, né? E ali diversas entidades sociais serão beneficiadas porque nós, Hyundai, doamos um HB20 que será objeto de sorteio, e esse sorteio faz uma arrecadação para essas entidades sociais. Isso daí a gente vem patrocinando há muitos anos. Desde que, aliás, começou o Festa das Nações, a gente vem patrocinando, né, fortemente. Além destes projetos sociais, nós temos outros projetos, não só de Piracicaba, mas na região. Reflorestamento de árvores, projetos com a Exalc, no qual a gente está. A Exalc desenvolveu um projeto brilhante, no qual acelera o processo de semeadura de árvores para a recuperação de áreas desérticas. Então, nós temos determinadas regiões aqui do Brasil que estão sendo feitos testes, mais de 100 mil mudas ou 100 mil sementes sendo testadas. Então, a gente vem trabalhando fortemente. No mundo também, aqui no Brasil, parcerias com a ACD, também para o combate ao câncer. Então, a gente faz diversas campanhas para que a gente consiga arrecadar para diversas entidades do combate ao câncer, da saúde do infanto, juvenil, dos idosos, para que a gente consiga realmente trazer um benefício muito grande. E depois a gente entra na área de governança. A governança, ela não é simplesmente ir lá e fazer o certo de acordo com a lei, mas é você ter um ordenamento com que garanta que a operação nunca sofrerá
por não cumprimento de determinadas leis, sejam elas leis civis, regulatórias ou ambientais ou laborais também, e que, por exemplo, você faz continuamente uso de programas de diversidade, equidade salarial, etarismo, ou seja, não é só contratar novos, mas também pessoas com mais idade, e fazer com que toda essa sociedade também possa ter orgulho de ter uma Hyundai cuidando dela, né. Então a gente vê com uma amplitude, bem generosa a forma com que a gente vem tratando todo o escopo ESG em benefício de Piracicaba, região e país também, né. Bem, nossa, que coisa gostosa, né, carinha? Bacana, muito bom. Mais alguma coisa? Eu tô tranquila. Já tive minha aula do dia, gente. Muito, muito legal mesmo a presença da Hyundai em Piracicaba, a gente sente muito isso, né, ela mudou a configuração da cidade, ela agregou muito, né, até trazendo, né, os coreanos que estão aqui que Sim. se integram na nossa comunidade, isso é muito bacana. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, sério, foi muito bacana pra gente ter o seu depoimento, as suas informações preciosas aqui para o nosso Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estar representando a Hyundai, dos nossos mais de 3.200 colaboradores, né? E mais o parque automotivo que tem mais outros 5.000 colaboradores, e no Brasil o total já passa de 35.000 colaboradores, entendeu? Aqui de diretos e indiretos, né? Porque nós temos até uma medição para cada um emprego gerado pela montadora, se gera de 10 a 11 outros empregos indiretos, né? E isso daí nos traz muito orgulho, né? Porque afinal o nosso nome, Hyundai, traduzido do coreano para qualquer outra língua, é modernidade. Então é trazer modernidade, trazer inovação para a gente, é o nosso lema. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Valeu, Ilka. Nós conversamos com o Ricardo Martins, vice-presidente da Hyundai Motor Brasil. Eu sou Cris Sanches. Eu, Valete Spess. A gente espera você no próximo episódio do Semestre no Podcast. Assina aí se inscreve no canal, aciona o sininho e fique por dentro das informações sobre a indústria de Piracicaba e região. Até mais!